Então tá, pessoal. Então a gente vai começar mais uma aula de arquiteturas avançadas e nós vamos falar de novo sobre predição de saltos. Essa é a segunda aula, né? E nessa aula nós estamos interessados em prever a direção do salto, tá? Então esse vai ser o foco principal. Relembrando um pouquinho, né, o que a gente falou na aula passada. Então, o problema dos saltos, né? O problema dos saltos, só para a gente lembrar, né? Se você pegar em média, os programas vão ter ali de 15% a 25% de todas as instruções executadas no código, né? São instruções de salto, sejam condicionais, incondicionais, né? Direto, indireto, todos os tipos, tá? O problema é que o endereço da próxima instrução, após a instrução de salto, né, eu só sei o endereço, eu só sei a direção após N ciclos de um processador pipeline. Então, por exemplo, lá no MIPS, né, o MIPS Pipeline de 5 estágios, nós podemos adiantar a decisão, né, sobre se o salto vai ser tomado ou não tomado ali no segundo ciclo, né? Então, a partir do terceiro ciclo, o PC já é ajustado corretamente. Mas quer dizer que, então, eu vou ter uma, talvez duas bolhas no pipeline, né? Então, só para aquele exemplo super simples, né? Se nós temos um processador ainda com uma largura de pipeline maior, né, ou uma profundidade maior de pipeline, então eu tenho a profundidade, quantos estágios vão ter, e eu tenho a largura também desse pipeline, né, se for um pipeline super escalar. Então a gente vai ter mais instruções sendo desperdiçadas, tá? Então a pergunta que a gente tenta resolver é quais mecanismos eu posso usar para manter o pipeline cheio após o salto, né? Então, a gente quer determinar qual que é o próximo endereço correto para fazer a busca da próxima instrução. E a gente já tinha conversado, né? Mas eu acho que é bom a gente ressaltar os tipos de salto, né? Então, por exemplo, se eu estou interessado em prever o próximo endereço, né? Então, eu vou ter que considerar os saltos condicionais, que podem ter dois endereços. Um é conhecido, que seria o PC mais 4, e o outro é desconhecido, né? Quando é um salto incondicional, igual um jump, eu tenho um próximo endereço que é desconhecido. O call, eu tenho um endereço que é desconhecido. Agora, o return e o salto indireto, eles têm um problema mais complexo, né? Porque ele é dinâmico, né? Ele pode ter vários endereços possíveis, tá? Muito bem. Agora, quando eu estou considerando que eu quero prever qual que vai ser a direção do salto, a direção eu estou falando em termos de se vai ser tomado ou não tomado, né? Daí, o salto condicional, eu vou ter que realmente fazer eu vou ter que prever alguma coisa, né? Agora, o salto incondicional e as chamadas de função, de rotinas, eu não tenho nada que prever, né? O return, eu não tenho nada que prever. O salto indireto, eu não tenho nada que prever quanto à direção, tá? Então, a direção só faz sentido para saltos condicionais, tá? Muito bem. Então, a gente quer fazer a predição de saltos e como a gente, né, eu quero ressaltar de novo que a gente tem que adivinhar duas coisas, a direção e o destino do salto. São duas coisas ortogonais, então eu posso usar um mecanismo só para prever a direção, outro mecanismo só para prever o destino. Algumas vezes esses dois mecanismos podem estar juntos, fundidos, tá? Mas eles são ortogonais, tá? Eu posso fazer um sem fazer o outro. Tá? Isso é importante a gente ter em mente. Muito bem. Então, para prever o endereço do salto, como a gente falou na aula passada, né, a gente pode usar um BTB, um Branch Target Buffer. E o Branch Target Buffer, ele se baseia no PC, né, para armazenar dentro de uma tabela que é basicamente uma tabela que se organiza da mesma forma que uma memória cache. Tá? Então, nota, a BTB não está na memória cache, não é isso que eu quero dizer. Tá? Mas a BTB, ela pode ser organizada, ela pode ser construída da mesma maneira que uma memória cache. Tá? Bom,
Então, quer dizer que eu posso utilizar parte do endereço da instrução atual para indexar essa tabela, o BTB, outra parte para desambiguar, ou seja, para ter certeza que aquele é o PC que a gente está falando, aquele que é aquela instrução de verdade, né, aquele endereço. Muito bem. E eu guardo, então, a última vez que eu executei aquele PC, qual que foi o endereço de desvio, né? E aí, ora, se essa entrada na minha BTB estiver válida, estiver com bit de validade setado, ora, então eu posso utilizar, né, esse endereço com tranquilidade. Tá? Então, é um endereço que tá sendo previsto com base no histórico, né, no que aconteceu na última vez que eu passei por aquela instrução de salto. Tá? Nota que aqui eu vou prever o endereço de desvio, então ele serve tanto para saltos condicionais, incondicionais, direto ou indireto. Tá? Muito bem. Agora, o que nós queremos colocar nessa aula de hoje é o preditor de direção, essa caixinha aqui, essa caixinha vermelha. Tá? E o que ela vai dizer? Ela vai dizer se eu devo utilizar esse endereço de salto ou se eu devo utilizar o endereço que não é do salto, né? Então, ou seja, aqui seria o caminho taken e aqui seria o caminho not taken. O salto vai ser tomado ou não vai ser tomado, né? E então, né, o preditor de direção, ele é de suma importância para escolher entre esses dois caminhos que eu posso tomar, tá? Maravilha. Então, a gente quer prever o resultado do salto condicional e nós podemos fazer de duas maneiras, tá? Nós podemos fazer de uma maneira estática a predição e de uma maneira dinâmica a predição, tá? Então, a predição estática, ela já é dada na hora que você compilou o código, ou pode ser até mesmo na hora que você comprou o processador, né? O processador, ele já tem uma política, eu sempre vou assumir alguma coisa, estaticamente, ele nunca vai mudar de decisão, tá? Ou ele pode ter durante a execução, ele muda de decisão de acordo com o que ele está vendo no histórico dele, no que o programa tem feito. Tá? Então, seria uma predição dinâmica. Tá? Muito bem, então vamos dar uma olhada primeiro na estática e depois nós vamos olhar as dinâmicas. Tá? Então, a predição estática, a primeira predição que eu posso tomar é a predição, basicamente, é não prever nada e só falar assim, olha, eu acho que sempre eu não vou saltar depois de um branch, tá? Então, quer dizer mais ou menos assim, toda vez que eu encontro um salto condicional, eu estou apostando que eu vou executar a próxima instrução. Eu nunca vou executar o salto, sabe? Isso daqui nunca vai acontecer. Então, é essa a minha aposta, tá? Então, eu faço uma predição que é not taken. E faz todo sentido, né? Basicamente, o processador, quando eu não tenho um preditor de saltos, é o que faz sentido eu implementar, né? Eu não preciso nem de BTB, porque, de verdade, né, eu não preciso de BTB para o caso de saltos condicionais, né? Porque, olha, eu vou pegar sempre o PC mais 4, é isso, lá no MIPS, né? Ou PC mais o tamanho da instrução no x86, tá? Então, assim, uma vez que eu falo, né, pro programador que meu processador sempre vai dar prioridade, né, para saltos não tomados, ora, então o compilador pode projetar um código de que o caminho mais provável é sempre o not taken, né? Então, eu poderia fazer um processador de um sistema embarcado e a minha equipe fazer o compilador já com essa premissa, né? Muito bem. O problema é que se a gente roda um código, né, compilado ali no GCC e roda num processador, num simulador, né, para ver a precisão dessa predição estática, nós acertamos 40%, em média, né, aproximadamente 40% das vezes, tá? Então, basicamente não estou prevendo nada, eu só estou falando, olha, vai ser o PC mais 4, né?
mas 40% das vezes eu já estou certo. Ok, tá? Agora, olha só que interessante. Eu posso fazer um outro preditor, tá? Esse daqui seria o segundo preditor que a gente quer estudar, que é o preditor que sempre prevê como taken. Ele é fixo. Ah, vai ser sempre salto. Então, nesse esquema que a gente tem aqui, né, ele vai considerar o contrário, que o caminho do PC mais 4 nunca vai acontecer e sempre eu vou tomar um salto. Tá? Lembrando, nós estamos falando sempre dos saltos condicionais, tá? Que tem uma condição envolvida. E olha só que interessante, claro, se o not taken ele tem uma precisão de 40%, o taken tem uma precisão de 60%, que é o caso contrário, né? E por que que ele tem essa precisão maior, melhor, né? Porque é muito comum eu ter laços de repetição onde eu tenho uma tomada de decisão e eu faço salto para trás para repetir o laço, né? Então, é bem comum que os saltos para trás, eles são tomados, né? Ou seja, toda vez que um PC qualquer é uma instrução de branch e aquele branch aponta para uma instrução que veio num PC anterior, um PC linha, né, tal que PC é maior do que PC linha, né, ou seja, o endereço da instrução PC é maior do que PC linha, então faz sentido que o salto é tomado. Muito bem. Nesse caso aqui do SAPE taken, nós precisamos da BTB, né? E por que que nós precisamos da BTB? Bom, porque agora nós precisamos prever qual que é esse endereço-alvo, tá? Então, nós não tem como fazer sem a BTB. Maravilha. Agora, tem uma política que é diferente, que é o seguinte, olha, sabendo que é muito comum os saltos para trás serem tomados, ora, então eu posso fazer o seguinte, uma política estática de quando o endereço-alvo for para trás, então eu suponho que o salto será tomado. Agora, se o endereço-alvo for para frente, então eu suponho que o salto não é tomado. Então, eu tenho um salto e ele está apontando para trás, nossa, eu vou prever que ele é taken. Eu tenho um salto que ele está apontando, o alvo dele está apontando, né, para frente, então eu não vou prever ele. Eu vou falar que não. Nesse caso, eu vou prever que ele é not taken. Tá? Então, ele é um caso híbrido, né? Olha, e como que ele sabe se o salto é para trás ou para frente, né? É muito simples. Por quê? Eu sei qual o PC. Sabendo qual o PC, eu uso o PC para indexar a BTB, né? E a BTB me dá o alvo. E aí, uma vez que eu tenho o alvo, né, na mão, eu consigo fazer uma subtração entre o alvo e o PC e verificar, ou só fazer um comparador, né, entre o endereço-alvo e o endereço atual e ver se ele é maior ou menor, né? E aí eu consigo, então, fazer essa política estática, né? Ela até parece dinâmica, mas ela não é dinâmica, né? Ela é estática. Eu consigo fazer essa política estática de uma forma simples, tá? Então, não precisamos de um hardware muito sofisticado, tá? Um BTB e um comparador, né, de binário resolve o problema, tá? Muito bem. Bom, maravilha. O que mais que nós podemos fazer, né? Nós podemos fazer uma predição estática baseada no perfil da aplicação, tá? É o que a gente chama de Profile Guided Optimization, né? Optimization. Então, como que eu posso fazer isso? Na real, assim, como que eu posso fazer em casa é assim, eu pego o GCC e eu abro, né, eu coloco a flag na hora da compilação de Profile Generate, tá? E o nome do meu programa que eu quero compilar, tá? Eu executo meu código e depois eu compilo de novo o meu programa, só que utilizando o profile que foi gerado.
Então, aqui, durante a execução do código, ele gerou um arquivo profile. E esse profile, ele vai ser utilizado aqui. Tá? Então, a ideia é, olha, eu posso pegar e verificar o meu código, o que vai acontecer, e eu posso dar dicas para a arquitetura do que vai acontecer. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, o compilador em si, ele poderia melhorar o ordenamento dos blocos básicos, para evitar quebra durante a fetch. Né? Agora, se eu tiver suporte da ISA, eu poderia colocar uma anotação na instrução, dizendo para a arquitetura, falando, olha, essa instrução de salto condicional, ela provavelmente vai ser tomada, ou não vai ser tomada. Tá? Então, eu posso ter um suporte da ISA para a predição estática de saltos. Né? Então, é super interessante isso. Então, assim, se o compilador, né, determinar a direção mais provável de cada salto, ele pode colocar um bit de dica no formato da instrução. Tá? Então, claro, eu preciso de suporte da ISA para fazer isso. Tá? Agora, o ruim é o seguinte, o que vai acontecer nesse caso ou nesse caso? Imagina que é o mesmo PC, eu observei todas as vezes que eu executei aquele branch. E aquele determinado branch tem esse comportamento. Taken, not taken, not taken, not taken. Tá? Então, são 10 takens, 10 not takens. Ora, ele vai ter que prever se é taken ou not taken. Ele vai ter que colocar uma dessas duas dicas lá. E, de qualquer forma, ele vai errar 50% das vezes. Ou esse outro comportamento. Taken, not taken, taken, not taken. Né? Então, imagina aquele código que a gente escreve lá no início da graduação, né, para verificar se o número é par ou ímpar, né, e eu faço isso num laço de repetição. Então, ele, olha, ora o número é par, ora é ímpar, ora é par, ora é ímpar. Então, nesse caso, seria super simples, né? Tipo, é um padrão repetitivo, fácil de entender. Mas, novamente, eu tenho uma baixa precisão. Então, pode ser que essa dica do compilador não tenha efeito em todos os tipos de código. Tá? Quando eu tenho saltos que variam bastante entre taken e not taken. Tá? Bom, outro problema dessa abordagem é que depende, assim, a minha aplicação, eu usei um dado de entrada, um parâmetro de entrada do meu código. E talvez se aquele código, se aquele dado de entrada mudar, o padrão do que vai acontecer nos saltos mude também. E aí a gente tem um problemão, né? Porque a gente pode ter falado para o compilador aprender olhando um código, executando, mas depois eu mudando os dados, pode ser que mude o padrão do código. Tá? Muito bem. Então, assim, a precisão depende de quão representativa a carga de trabalho de entrada é. Tá? Legal. Que mais? E eu posso ainda fazer, assim, baseada no programa, mas sem geração de profile, sem a execução. Tá? Então, a ideia seria o seguinte, eu olhar o binário do código, tá? E fazer, por exemplo, isso, né? Eu estou vendo que esse salto ele faz parte de um laço de repetição. Então eu vou marcar ele como provavelmente sendo taken, né? Esse tipo de coisa, tá? Então eu poderia, o compilador poderia também dar algumas dicas. Novamente, eu preciso de suporte da ISA para dar dicas à arquitetura. Tá? Então, tem um artigo, né, que faz isso, que é do Branch Prediction for Free, né, lá de 1993, e eles reportam, né, uma taxa média ali de 20% de erro, ou seja, eles estão acertando 80% só analisando o comportamento estático do código, sabe? O compilador dando dicas, tá?
Então, é legal, né? 80% eu olhando o código, entendendo o que o código faz, né? Seria mais ou menos se o programador desse dicas, né? Só que não precisa do programador, de fato. Então, a gente viu várias formas de fazer predição estática e a gente viu que aqui o topo, né, que a gente chegou foi 80% de acertos, né? Num caso médio, tá? Mas se a gente quer melhorar de 80% ou mais, aí talvez a gente vai ter que usar uma predição dinâmica. Tá? Então, vamos começar a falar agora sobre predição dinâmica. Tá? Então, a ideia da predição dinâmica é, durante a execução, né, a minha arquitetura, a microarquitetura, a organização vai começar a coletar algumas informações e eu vou usar essas informações para prever os próximos saltos. Tá? Então, de verdade, eu não preciso de modificação da ISA. Então, agora nós estamos entrando no mundo que o programador não vai ver, né? Então, a microarquitetura, a organização vai fazer essa predição, né? E o programador, o compilador, não precisa interferir nisso. Tá? Então, eu não preciso gerar perfil, né? Eu não preciso pré-executar meu código, né? Nada disso. E como que a gente vai tentar fazer a predição baseada no histórico da execução dos saltos? Tá? Então, não necessariamente eu preciso já ter visto aquele branch. Então, eu posso ter um código bem grande, né? E alguns branches no meio do caminho. Tá? Então, pode ser que eu observe esse branch, e aí eu posso tomar uma decisão desse outro que eu não tinha executado ainda, baseado no histórico do que eu tenho visto. Tá? Ou ainda, pode ser que tenha um laço de repetição, e aí eu posso usar o histórico do que eu vi daquela instrução específica para prever a próxima vez que ela for executada. Então, o que é legal é que nós podemos, talvez, né, se eu fizer um mecanismo bem robusto, eu posso adaptar o comportamento dinâmico do salto. Por exemplo, o salto ele é not taken, not taken, not taken, daqui a pouco ele começa a somente ser taken. Então, eu posso fazer ele, olha, eu entendi que ele é not taken, not taken, not taken, pode ser até que eu erre algumas vezes, mas depois eu posso já começar a entender que mudou o padrão e eu posso, então, começar a usar esse novo padrão nas minhas predições. Tá? Claro, isso daí não é de graça, vai precisar de hardware adicional. Tá? Ou seja, vai ter um custo, né, no meu produto final. Tá? Então, a forma mais simples de eu fazer a predição é a predição de um bit. Tá? A predição de um bit, eu posso... Vamos pensar, né, na forma mais simples de ser feita, seria um registrador de um bit apenas, né, ou seja, um flip-flop, tá? Que ele armazena 0 ou 1, né, como todo flip-flop. Ótimo. Só que vai ser mais ou menos assim, olha, se for taken, eu armazeno 1, se for not taken, eu armazeno 0. Então, eu posso ver o que aconteceu no último salto e definir nessa flag, né? nesse registrador, se foi not taken ou se foi taken. E no próximo branch, no próximo salto condicional, eu vou e olho, né, dentro desse registrador e vejo o que eu tenho que prever. Tá? Agora, alguém pode falar assim, professor, olha só, pode ser que eu tenha um branch, daqui a pouco eu tenho outro branch, né? Pode ser que esse branch aqui, ele sempre seja not taken. E esse outro seja sempre taken. Esse mecanismo que você está me falando não ajuda muito. Puxa, é verdade. E por que ele não ajuda muito? Ele não ajuda muito porque eu estou armazenando uma flag, um registro global, né? Então, é uma flag global, e realmente essa flag global não é um grande sucesso, tá? Agora, e se eu fizesse uma tabela igual a BTB, sabe? Então, eu poderia fazer uma tabela, que essa tabela ela é indexada pelo PC,
ou seja, o PC vai dizer qual a entrada que eu vou usar da tabela, né? E lá dentro dessa tabela, para cada entrada, então, eu tenho meu preditor. Tá? Então, ele poderia ser 0 ou 1 para cada um dos branches. Então, esse branch inicial aqui, vamos supor que ele está na entrada, ele é o endereço 4, o outro é o endereço 18. Então, poderia ser que o endereço 4 ele vai estar sempre como not taken, né? Então, 0. E o endereço 18 vai estar sempre como taken. Ora, a primeira vez que eu executo código, eu não sei, eu vou ter que chutar alguma coisa, né? Mas tudo bem também, porque até a BTB está fria, né? Eu não tenho nem informações da BTB. Mas na segunda vez que eu vejo aquele branch, eu já posso tomar uma decisão baseada no passado, né? Então, é como se eu tivesse uma máquina de estados para cada branch que eu vejo no meu código, né? Essa que é a ideia, sabe? Maravilha. O nome dessa tabela, onde eu guardo o padrão, né, do que aconteceu, pode ser a, sei lá, Branch History Table, né? Seria um bom nome, Branch History Table, BHT, tá? E de verdade esse é o nome que é o comumente utilizado, tá? PHT. Então, olha só, o PHT, ele é fundamentalmente diferente da BTB. São duas coisas distintas, tá? Então, o BHT, Branch History Table, ele guarda o histórico dos branches condicionais, né? Com uma predição ali. Ele vai fazer uma predição, tá? O BTB, ele é sobre prever endereços-alvo. É outra coisa, tá? Então, esse é da direção, esse é sobre o endereço-alvo, tá? Claro que esses dois camaradas, eles vão ser bem parecidos, sabe? Porque os dois vão ter que ter a tag para desambiguar. Igual a memória cache tem a tag, né? Então, alguém pode falar assim, professor, eu não poderia implementar a BHT como sendo um puxadinho aqui, né? Uma adição da BTB? Pode ser, tá? Isso pode ser feito também. Tá? Então, a BHT sendo uma extensão da BTB, tá? Mas, nota, são coisas fundamentalmente diferentes, né? O fundamento é diferente, embora a implementação vai ser tudo junto, provavelmente, tá? Para economia de espaço. Agora, o que pode acontecer aqui nessa predição com bit, né? O que pode acontecer aqui é que, para um caso simples, como take, not taken, not taken, not taken, eu posso errar a primeira vez, porque eu estou aprendendo o padrão, e errar quando mudo o padrão. Então, se eu tenho 10 vezes taken, 10 vezes not taken, eu errei 2 vezes, eu errei 10%, então a minha precisão foi de 90%. Agora, olha só que interessante. Se eu tiver um padrão que é not taken, taken, not taken, taken, que é um padrão simples, né? Eu tenho uma taxa de acerto de 0%. Sabe? Porque quando eu vou apostar no not taken, aí muda, vai para taken. Quando eu aposto em taken, mudou, foi para not taken. Então, ele é pior do que um mecanismo estático, né? Então, essa predição de um bit é legal, mas ela pode ser muito ruim em alguns casos, tá? E por que ela foi tão ruim nesse caso? Bom, a explicação é porque ela mudou de ideia, né? O meu preditor mudou de ideia muito rápido, sabe? Bastou uma vez ele ver um padrão diferente, ele começou a apostar que dali para frente sempre ia ser diferente. E aí ele vê aquele padrão mudando e ele aposta de novo naquilo, ele aposta de novo, né? Então, a gente poderia fazer um mecanismo que tem uma memória um pouco maior, né? Se eu olhasse dois mecanismos, duas rodadas atrás, eu poderia falar, eu acho que eu não vou mudar de ideia, não, né? E aí ele
vê o not taken e fala, olha, viu só? Foi bom eu não ter mudado de ideia, né? Então, a gente pode fazer um mecanismo que tem uma memória maior. Uma máquina de estados com uma memória maior quer dizer uma máquina de estados com mais estados, tá? Então, nós podemos fazer uma máquina de estados que seja com 2 bits, tá? 2 bits saturados. Ou seja, ele é um contador. Então, toda vez que eu tiver o bit mais significativo como 1, a minha predição vai ser taken. Toda vez que o bit mais significativo for 0, é not taken. E ele funciona como um contador. Então, esse daqui é o número 0, né, em binário, esse daqui é o número 1, o 2 e o 3 em binário. É um contador. Toda vez que eu tenho taken, eu somo mais 1. Toda vez que eu tenho not taken, eu subtraio 1. Tá? Então, essa daqui ela é conhecida como 2BC, ou 2-bit counter. Tá? A máquina anterior que a gente tinha visto, ela é conhecida como last time predictor. Tá? Então, o last time predictor, ela tem esse problema de mudar de ideia muito rápida, né? Agora, se eu uso 2 bits, com 2 bits eu não vou mudar de ideia tão rápido, né? Então, imagina que o estado inicial da minha máquina seja not taken, not taken. Naquele caso de not taken, taken, not taken, taken, e assim por diante, o que vai acontecer? Ora, quando eu estou em not taken, eu acertei. Quando eu fui para taken, eu vim para esse estado e acabei errando. Tudo bem. Mas, depois eu vejo o branch, aposto em not take e acerto. Volto para cá. Então, acertei. E assim por diante, eu vou errar 1 e acertar 1. Errar 1, acertar 1. Então, minha precisão vai ser pelo menos de 50%. Né? Estima-se que vai ser 50%. Tá? E por que que ele é tão melhor assim? Porque ele não mudou de ideia tão rápido. Quando for aquele caso que eu tenho vários takens e depois vários not takens, tudo bem. Ele vai demorar duas repetições para mudar de ideia, né? Ele pode causar uma taxa de miss um pouco maior, tá? Mas se a gente pensar, né, que a gente está interessado num comportamento de grandes repetições, isso daí vai acabar sendo... o 2-bit counter vai acabar sendo superior ao 1-bit, tá? Ao last time predictor. Maravilha. Então, novamente, nós podemos usar uma estrutura igual do Branch History Table, do BHT, né, para armazenar 2 bits em cada entrada. Tá? Então, se eu estou armazenando 2 bits em cada entrada do meu BHT, o tamanho de armazenamento do meu BHT vai depender de quantas entradas ele tem, multiplicado por 2 bits. Né? Essa vai ser a quantidade de armazenamento requerida pelo BHT. Então, eu dobrei o tamanho requerido de BHT, né? Para aquela mesma quantidade de linhas. Então, eu tenho que pensar que ele é um mecanismo mais complexo, né? E mais caro quanto ao hardware. Legal. Joia, joia. Então, assim, ele melhora a predição a precisão das predições, tá? Ele tem um custo maior. Maravilha. Então, vamos avançando. Então, a ideia, né, do BHT seria mais ou menos essa, né? O PC indexa BHT, tá? Esse contador, ele pode ser parte da BTB, mas pode, tá? Ele seria uma fusão do BHT com o BTB, tá? É importante a gente frisar isso daí bastante. Maravilha. Agora, será que a gente pode fazer melhor do que isso? Tá? E melhor do que isso é o seguinte, olha esse padrão aqui. O padrão é taken, 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 not taken, depois taken, 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 not taken, e depois de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Tá? Repetindo N vezes, N sobre 2 vezes, nesse caso. Tá? Olha só que interessante. Então, se eu comecei como not taken, eu vou errar, errar, aí eu acerto, eu erro,
eu erro, eu acerto, acerto, erro. Depois que eu entrei nesse estado, então, ó, eu errei, porque, vamos lá, né? Eu estou em N, errei. Mas eu fui para o N, taken. Errei de novo. Agora eu fui para taken, not taken. Agora eu acertei. Nossa, se eu acertei, então agora eu vou para taken, taken. E finalmente eu erro. Quando eu erro, eu volto para cá. Aqui eu acerto, acerto, acerto e erro. Então, é um padrão simples de ser previsto. Taken, 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 not taken. Taken, 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 not taken. Tá? Agora, o que acontece é que a minha taxa de acertos vai ser de 75%. Sabe? 75% das vezes eu acerto se é taken ou not taken. Né? Mas se a gente parar para pensar, falar, puxa vida, mas não é um padrão tão difícil, não é verdade? Eu, né, deveria ser capaz de fazer alguma coisa melhor nesse caso. Né? Então, a gente pode tentar fazer um preditor um pouco mais robusto. Tá? Então, a gente começa a entrar no mundo do two-level predictor. Tá? Então, são preditores de 2 níveis. Tá? Nota que, atualmente, o que a gente viu até agora, né, nós só usávamos o PC para indexar uma tabela. Então, ele só tinha um nível de indireção até ter a predição, se era taken, ou se ele indexava outra entrada que fosse not taken, sabe? Então, era o one level prediction, né? Agora, nós estamos indo para um mundo que vai ter 2 níveis de predição. Ou seja, eu vou ter 2 indireções aqui. Agora, vamos estudar como que a gente pode fazer essa segunda indireção para melhorar a precisão, tá? E eu quero já ressaltar de antemão que esse tipo de preditor de 2 níveis é a base, é o fundamento para os preditores usados hoje em dia nas máquinas de alto desempenho. Tá? Então, um exemplo, tá, seria a gente usar o Branch History Register. Tá? O Branch History Register, a gente precisa explicar ele primeiro. Então, ele é um registrador que tem N bits. Tá? Então, vamos colocar aqui 4 bits, só para fazer um teste. Tá? Então, o que acontece nesses 4 bits? Acontece o seguinte, o que ele observar no branch atual, tá? Branch atual, ele vai escrever aqui, na esquerda. Então, depois de ir, a cada vez que ele tem um branch novo, ele tem um shift para a esquerda do comportamento. Então, olha só, depois de 4 branches, o que eu vi no primeiro, então vamos pegar um caso assim, ó, taken, not taken, taken, not taken. Então, o taken entra aqui, no próximo ciclo, o taken migra para cá e o not taken vem aqui e vai. Nesse ponto aqui, a gente teria escrito assim no nosso registrador, no nosso Branch History Register. Tá? Bom, agora o próximo taken, ele vai fazer o quê? Esse cara aqui vai cair fora do registrador e vai entrar no lugar o taken. Então, o próximo estado vai ser o taken vai cair fora, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Então, o que vai acontecer é, aqui vai ficar not taken, aqui not taken, aqui taken. Tá? No próximo ciclo, volta para aquele padrão que tinha antes. Tá? Então, olha só que interessante. Depois de N saltos, eu enchi o meu registrador e agora esse registrador ele sabe o que aconteceu no histórico dos branches. Tá? Então, ele armazena a direção dos últimos N saltos. Maravilha. E o que eu posso fazer com isso? Olha, vamos supor que esse registrador aqui é o global. Então, para qualquer branch, tá? Então, eu tenho meu código,
eu vou ter o branch 1, tenho mais código, eu vou ter o branch 2 e assim por diante, né? Para qualquer branch, eu venho aqui e coloco qual foi a direção atual, tá? Maravilha. Então, nós estamos falando de um Global Branch History Register, tá? Esse é o nome comum dele. Tá? Muito bem, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar essa assinatura atual para endereçar uma tabela, sabe? E essa tabela aqui, ela vai ser chamada de Pattern History Table, por exemplo. Tá? Então, é uma tabela de histórico dos padrões, por padrão, né? A cada padrão eu tenho o que aconteceu. Então, é bem interessante, porque olha só, os padrões que eu tenho aqui, nesse caso, do taken, not taken, eu tenho esse padrão e esse padrão que vão ficar se repetindo. Né? Ó, not taken, not taken, not taken. Né? Então, ele fica variando entre esse ou esse outro padrão. Ele fica variando entre os dois. Maravilha. E aí, o que eu digo? Olha, depois de um not taken, é um taken que vem. Depois de um taken, é um not taken que vem. Então, nesse padrão, quando eu observar esse padrão, eu vou começar a prever com 100% de precisão, depois que eu esquentar, né? Depois que eu esquentar minha tabela, minha PHT, Pattern History Table. Tá? Então, eu consigo prever um comportamento dinâmico muito bem. Tá? Bom, alguém pode falar assim, professor, mas você está considerando os branches, todos eles, né? Mas aí pode ser que esse daqui seja o not taken, taken, not taken, taken. E o de baixo seja o taken, taken, taken. E eu vou falar para você que, olha, não tem problema. Vamos supor que isso é um laço de repetição. O comportamento observado vai ser o quê? Not taken, taken. Aí, depois, taken. Então, olha só, esse daqui é esse daqui é esse. Esse taken aqui veio lá de cima, ó. Né? Então, a primeira iteração está aqui, primeira iteração. Começamos a segunda iteração. Segunda iteração. A terceira iteração, not taken, taken. Então, eu acabei criando aquele padrão que a gente estava discutindo no slide anterior. Taken, 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 not taken. Taken, 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 not taken. E tá tudo bem, porque eles vão criar uma assinatura que é 0, e o 0 vai prever sempre que o próximo vai ser taken. Por outro lado, toda vez que eu tiver 0, 1, eu vou levar para um padrão que é not taken. Então, depois de executar algumas vezes, a minha PHT está quente. Ela vai começar a acertar as predições. Tá? Então, é um mecanismo simples, né? Super interessante. Agora, ainda a gente não está fazendo 2 níveis de indireção, só tem um nível de indireção, que é a assinatura global, que está endereçando uma tabela que faz a predição. Eu posso utilizar, junto com essa assinatura, o PC. Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma hash entre esses dois endereços. E aí, eu endereçar desambiguando melhor. Tá? Então, eu posso melhorar essa predição de algumas maneiras. Tá? Muito bem. Então, um exemplo, né, seria esse daqui. Eu tenho o do while, né, que executa várias vezes, e eu tenho o if, que executa 50 vezes, se o A for menor que 50, B++, e sempre vai somando A. Né? E depois, então, olha só que interessante, eu vou ter 50 repetições sendo taken, not taken, taken, not taken. Tá? Porque eu estou pulando esse cara aqui, né? E depois fazendo isso daqui. Né? Quer dizer, pulando não, né? Falei errado, né? Eu vou ter 50 repetições que eu não pulo, né? Venho para cá,
tá? Então, é not taken, e aqui é taken. Not taken, taken, not taken, taken, not taken. E depois, eu começo a ter taken, 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 taken. Maravilha. Então, eu vou ter uma assinatura distinta, que é not taken, not taken, not taken, eu vou acertar 100% depois de esquentar o meu mecanismo. Então, eu vou errar 4 vezes, 5 vezes, depois eu já treinei e já começo a acertar. E quando mudar, novamente, né? Eu vou ter que talvez treinar, vai errar por 1, 2 vezes, né? 4 vezes, 5 vezes no pior caso, e depois ele começa a acertar, né? Então, é um comportamento super dinâmico e eu mesmo assim eu começo a acertar, né? Eu me adapto a esse comportamento. Tá? Então, um mecanismo super, super robusto, né? Então, para a gente pensar, né, qual que é o tamanho físico dessa tabela aqui? Primeiro, o que essa tabela está guardando? Essa tabela está guardando para cada padrão, ela está guardando um contador saturado de 2 bits. Então, ela tem ela guarda os valores para ser usada numa máquina de estados de 2-bit counter. Tá? Então, nota que a gente está criando conhecimento em cima de conhecimento. Então, cada entrada aqui é como se eu tivesse um 2-bit counter. Maravilha. Agora, quantas entradas tem essa tabela? Essa tabela, a quantidade de entradas depende do tamanho da assinatura global. Então, se a assinatura global for de 4 bits, quantas combinações diferentes eu tenho de 4 bits? Olha, eu tenho 2 elevado à quarta. Então, eu vou ter 2 elevado a 4 entradas aqui. Cada entrada com 2 bits. Então, seria isso daqui vezes 2. Tá? Então, 2 elevado à quinta quantidade de bits. Tá? Então, se eu tenho uma assinatura global bem grande, é super legal, porque eu consigo prever coisas super difíceis. O problema é que, quanto mais bits eu tiver aqui, eu vou exigir uma tabela maior, com uma quantidade maior de entradas. Tá? Então, vai ficar mais caro o custo de hardware. Joia. Então, avançando um pouquinho, tá? Então, a gente tem a operação de prever e atualizar a previsão, né? Por quê? Eu vou prever durante o fetch. Então, lá na hora de executar o fetch, né? Eu vou no branch predictor, faço a predição. Tá? E, eventualmente, uso aquela predição para trazer da instruction cache. Maravilha. Depois eu tenho o decode, depois eu tenho o rename, depois eu tenho o dispatch, depois eu tenho o execute. Tá. No estágio que eu executar realmente, aí eu vou ter informações reais sobre aquele salto. E aí eu vou ter que atualizar meu mecanismo, meu branch predictor. Tá? Então, nós estamos falando aqui bastante do uso, como o mecanismo funciona, né? E quando usamos ele, né? Mas é importante a gente lembrar que ele tem que ser realimentado, né? Então, se eu errar uma predição, eu tenho que ir lá nele e avisá-lo, tá? Quer dizer, eu não preciso errar para ter que atualizar, né? Se são 2 bits, eu preciso sempre atualizar ele, para garantir que eu estou caminhando na minha máquina de estados, tá? Então, quase sempre é assim. Quando eu acabo de executar, eu já posso corrigir aquele branch. Tá? Maravilha, maravilha. Então, vamos avançando. Tá? Agora, o preditor de 2 níveis, tá? Nós falamos ainda só de um nível, né? Que é usando o registrador global. Tá? Mas esses artigos aqui de 1991, né? Do TSE-U com o EUPAT, né? E o de 93, eles previram realmente um preditor de 2 níveis, né? A gente estava só na introdução para a gente conseguir chegar nesse artigo, e ele previu algumas variações para o mecanismo que eles estavam propondo. Tá? Então, a gente já começa a ver aqui alguns nomes que não são muito, né, que a gente já está começando a ficar habituado. Pattern History Table, Branch History Register, né? Então, registrador de histórico de branches. Então, olha só, o registrador ele pode ser global,
Tá? Então, eu posso guardar o que aconteceu para todos os branches, se foi taken ou not taken naquele registrador, né? Ou eu posso, vamos pensar no outro lado da moeda, para cada branch eu tenho um diferente, um registrador diferente. Então, eu teria que ter uma tabela, e essa tabela, né, ela seria a tabela de branch history registers. Tá? Então, eu pego o meu PC e eu indexo essa tabela. E aqui dentro dessa tabela, o que eu vou guardar? Eu vou guardar as últimas N direções daquele branch. Então, teve uma vez que ele foi taken, depois ele foi not taken, depois ele foi taken, depois not taken, depois taken. Tá? Então, podemos fazer assim, ou podemos fazer aquele registrador global, como a gente viu, né, no último slide. Tá? Então, uma variação interessante. Tá? E aí, a gente pode ter os contadores sendo adaptativos ou estáticos. Tá? Os contadores seriam os preditores de verdade. Tá? E ainda a gente pode ter o PHT sendo global ou sendo para cada branch diferente. Então, olha só que interessante. O PHT é onde estaria aquela nossa predição de 2 bits, que a gente viu no slide anterior. Então, falando, aqui é taken. Essa outra entrada aqui é not taken. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente pode fazer assim, ó. Então, olha só que interessante. Em vez de o que eu tinha antes? Antes eu tinha um registrador que tinha o histórico global, né, que apontava para uma entrada dessa tabela. Agora eu estou falando que, olha, pode ser que a gente não tenha alguma coisa global. A gente pode ter alguma coisa que seja a cada branch, que seria esse segundo caso aqui. Tá? Então, maravilha. Então, a gente vai ter preditores que vão começar com a letra G, porque ele é global, ou que vai começar com a letra P, porque ele é cada branch. Ainda poderia ter para cada conjunto de branches, que seria o S. Tá? De verdade, esses daqui não é um grande sucesso. Como que seria para cada conjunto de branches? Seria mais ou menos assim. Eu pego esses bits aqui do PC, sabe? Eu não uso o PC inteiro para indexar. Eu pego só alguns bits mais significativos para indexar a BHR. Tá? Então, quer dizer que aqui dentro, nesses endereços, né? Então imagina só, deixa eu apagar um pouquinho, vamos começar por partes. Né? Como que seria o por conjunto de branches? Né? O por conjunto de branches, então eu tenho PC, não é isso? 32 bits de PC, por exemplo. Vamos supor que eu vou pegar aqui 8 bits e vou jogar fora. Eu não vou usar. Tá? Eu vou usar o restante dos bits que eu tenho aqui. Tá? Os 24 bits que me sobram. Tá? Esses 24 bits eu vou usar para indexar a minha tabela, que vai ter o padrão histórico dos branches. Sabe? Taken, not taken, not taken, not taken. Nessa outra aqui é a not taken, 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 taken. Nessa outra é tudo taken. Assim por diante. Então, quando eu estou a cada conjunto de branches, o que está acontecendo? Todas as instruções, tá? Todas as instruções que têm os mesmos 24 bits mais significativos, iguais, por exemplo, as instruções que aqui é tudo zero, né? Mas que estejam, né, que pode ter qualquer combinação desses 8 bits menos significativos, todas elas vão bater na mesma entrada aqui. Então, seria mais ou menos assim. Eu estou falando que a cada região de código eu vou ter um histórico diferente. Então, eu tenho essa região de código vai usar essa entrada. Essa outra região de código vai usar essa outra entrada. E assim por diante, assim sucessivamente. Tá?
Então, essa que é a ideia, tá? Do perset. Tá? Então, agora, a gente já consegue ver alguns sabores aqui de Branch Predictor. Tá? Então, a gente poderia ver, nós vamos ver os adaptativos. Tá? Então, olha só, o que usa o registrador global está aqui. Usou o registrador global. Aqui também usou o registrador global. Aqui também usou o registrador global. Maravilha. Igual no primeiro slide lá que a gente estava trabalhando. Eles são adaptativos porque, bom, porque aqui dentro a ideia é que eu vou ter um 2-bit counter. Então, ele vai se adaptar conforme, né, as predições mudam. Ótimo. E ele está usando o quê? Uma tabela global. Então, olha só que interessante. Todos os padrões que eu tenho aqui no meu GBHR são endereçados para uma única tabela. Tá? Legal. O que eu posso ter de diferente? Olha, eu posso ter de diferente, vamos olhar o outro lado da moeda, que seria o seguinte: esse registrador global diz qual linha da tabela, mas pode ser qualquer uma dessas tabelas que eu vou usar. Ué, professor, mas e aí, como que eu defino qual tabela? Se vai ser essa, se vai ser essa outra, se vai ser essa última? Ah, quem vai decidir vai ser o PC, o endereço do salto, sabe? Então, eu pego alguns bits do endereço e ele vai me desambiguar, falando qual tabela que eu devo usar. Tá? Então, é mais ou menos assim, olha, eu estou observando um padrão tal. Tá, mas eu estou num branch específico. É o branch número 73. Né? Eu tinha visto outros 72 branches antes desse. Tá, então, esse cara vai dizer qual linha da tabela e eu vou acessar a tabela, sei lá, 73, né? Ah, professor, mas você vai ter muitas tabelas? Não, eu posso, né, usar os bits menos significativos para dizer qual tabela, alguma coisa assim. Tá? Então, nota que aqui realmente eu tenho um two-level predictor, né? Eu tenho, nesse caso, one level, e aqui eu tenho dois níveis, né? Eu tenho duas formas de endereçar, né? É como se fosse uma matriz, né? Então, é uma matriz que a coluna eu digo através do PC e qual linha eu digo através do Global History Register. Tá? Maravilha. Então, o GAP, o GAG e o GAS, né? Eu acho que o GAS é um dos que é o mais comumente utilizados quando a gente vai para Global History Register. Tá? Agora, a gente pode ir para uma outra forma de fazer, né? Que seria utilizando, por exemplo, o PC para endereçar a tabela inicial. Essa tabela inicial guarda os registros passados, taken, not taken, not taken, not taken. Tá? E essa assinatura leva a uma tabela de predição, que é o 2-bit counter. Tá? Então, eu estou sempre falando qual que é o 2-bit counter para a gente não se perder aqui. Tá? Então, aqui sim seria o 2-bit counter que vai fazer a predição, se é taken ou not taken. Tá? Então, nota que nós temos aqui dois componentes principais, a tabela de assinatura e a tabela do 2-bit counter, que é a tabela da máquina de status. Tá? Então, muito bem. Então, a gente está endereçando a tabela de assinatura usando o PC e depois a gente já acessa a tabela com os 2-bit counters através daquela assinatura. Tá? Agora, o que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer outras coisas. Por exemplo, eu uso o endereço do PC aqui, ele vai me dar uma assinatura, e qual das tabelas qual coluna dessa matriz que eu vou utilizar vai depender do PC também. Tá? Então, eu posso utilizar algumas variações. Tá? Muito bem. Então, só uma ideia aqui. Então, o PC
uso o Branch History Table. O Branch History Table me fornece uma assinatura, né? Essa assinatura vai me endereçar uma tabela. Na verdade, se eu anexar a essa assinatura o PC, eu vou falar mais ou menos assim, olha, para alguns, deixa eu pensar aqui, para o PC 0000, ou seja, toda essa etapa da tabela é reservado para o PC 0000. Toda essa etapa da tabela é para o 00001. E assim por diante, né? É uma forma, né, de implementar essa matriz só com um vetor, tá? Mas são equivalentes, tá? Veja qual forma você entendeu melhor e siga por ela. Muito bem. E ainda a gente pode ter os SAS, né? Que aí seria um conjunto de branches leva a uma assinatura e essa assinatura endereça a tabela do 2-bit counters, ou um conjunto de branches leva a uma assinatura que vai levar uma linha da tabela de 2-bit counters, que a tabela vai ser endereçada, a coluna da tabela vai ser endereçada pelo PC. Tá? Então, tem diversas variações que eles propuseram lá em 1990. Tá? Maravilha. Né? Então, aqui as variações e as referências das variações. Tá? Muito bem. Então, em 93, eles lançaram todas. De verdade, essas SA, né, a gente não vê muito uso, né? Agora, a GAS costuma ser muito boa, né? O PAS também costuma ser muito boa, tá? O PAG também, mas, novamente, a gente teria que testar e ver qual que é a melhor. O que é legal, assim, o Yale Petro, lá com o aluno dele, né? Lá em 1990, eles propuseram isso, e, de verdade, isso daqui já chega numa taxa altíssima de acertos. Joia. Então, vamos falar um pouquinho agora do G-Share Branch Predictor, tá? Ele é uma, né, ele é uma implementação bem interessante, que ele faz o seguinte, ele pega o PC, tá? E ele pega o Global Branch History, certo? Então, olha só, o pessoal lá da equipe do EUPET, né, eles tinham falado assim, olha, no caso que eu posso ter aquele, né, que eu só vou usar o Global Branch History para endereçar a tabela de 2-bit predictors, né, ou eu poderia usar o PC depois para desambiguar. Agora, o que esse pessoal fez, né, em 93 também, foi o seguinte, e se eu fizer um XOR desses dois camaradas? Sabe? Se eu fizer o XOR desses dois camaradas, eu estou fazendo um hash, né? Então, a ideia deles é fazer um hash. Fazendo esse hash aqui, eu simplifico as coisas, sabe? Então, a ideia é, eu mantenho ainda uma tabela só de predição, tá? Eu tenho dois níveis de predição, porque eu estou usando o PC com o histórico, com a assinatura de branches, tá? Esse histórico é sempre a assinatura, né? E aí eu pego esses dois camaradas para fazer um XOR e acessar um 2-bit predictor. Bom, professor, será que isso é útil? Olha, foi usado na MD Athlon, no MIPS R12000, no SUN, MAGC, Broadcom Sysbytes SB1 e outros processadores, tá? Então, é super, super interessante, tá? Então, ele eleva essa ideia de usar o Global Branch History, né? Ele leva a um outro patamar, tá? E o que é interessante, né? Então, se a gente usasse, né, o GAP, que seria o Global, a assinatura global, tá? Aqui eu também estou trabalhando com assinatura global. E eu estivesse utilizando um PC, né, um conjunto de PCs para endereçar qual parte da tabela, sabe? Então, seria a mesma coisa de eu ter lá aquela matriz, né? Então, a linha da matriz está sendo dada pela assinatura, tá? E aqui o conjunto de PCs, ou seja, alguns bits do PC me diz qual a coluna, tá? No caso, eu estou ilustrando como se fosse um grande vetor,
Ou seja, é só eu pegar de verdade, né, essa coluna e colocar em cima dessa, colocar em cima dessa, colocar em cima dessa e assim por diante. Tá? É isso que a gente está fazendo. Ora, o problema todo é o seguinte, que no GAP, quando eu tiver um branch history register igual 1101 e o PC sendo 1100, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma concatenação, por exemplo, desses caras para endereçar, né? Então, eu acabaria endereçando o 1001, tá? E um outro padrão, que é 1001, com o mesmo PC, ele poderia levar o mesmo alvo. Tá? Então, esse é um exemplo, né? Tem outros exemplos, né? Que poderia acontecer esse conflito. O Gshare, a ideia é usar o XOR para fazer uma tabela, um hash, né? Então, fazer um espalhamento das minhas assinaturas. Então, duas assinaturas que eventualmente poderiam levar ao mesmo padrão, agora a gente está levando a padrões distintos. Tá? Então, isso é super interessante, né? A ideia de usar a hash é realmente para que eu use a tabela toda e da melhor forma possível. Tá? Maravilha. Então, o que eu teria, né, só para a gente desenhar o Gshare completo, seria mais ou menos isso. Eu tenho o PC, o PC eu vou endereçar a BTB. Para que eu vou endereçar a BTB? Para conseguir um endereço-alvo. Ótimo. Agora, eu preciso saber se é aquele endereço-alvo, eu vou ter que usar ou não. Ou seja, esse daqui seria o endereço do taken, esse daqui é o endereço do not taken. Ora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o PC com a assinatura global de saltos, faço um XOR, ou seja, faço um espalhamento, e eu acesso uma tabela usando aquilo lá. Tá? E naquela tabela vai ter preditores de 2 bits, eu faço um AND junto com o hit da BTB. Se eu for taken e a BTB tiver dados, então eu posso usar o dado que veio da BTB. Se não, não adianta eu prever como sendo taken, se a BTB deu miss, eu teria que fazer o PC mais 4, de qualquer forma. Tá? Mas seria mais ou menos essa forma completa de se trabalhar. Tá? Então, esse é o Gshare, ele tem uma pequena diferença para aquele outro artigo, né, do Live Predictor, tá? Ele tem 2 níveis, só que ele usa uma tabela, uma função de espalhamento, que no caso ele usou a função XOR, tá? Bit a bit, né? Então, vamos falar um pouquinho dos preditores híbridos, então. O que a gente pode fazer? Olha, a gente pode fazer o melhor dos dois mundos. Então, olha, pode ser que um preditor é bom em um caso, um preditor é bom em outro caso. Tá, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer esses dois duelarem, né? Alguma coisa assim. Ou seja, eu posso fazer um preditor de preditores. Tá? Então, imagina só, eu implemento um preditor qualquer, implemento outro preditor qualquer. E eu vou ter que ter um árbitro para tomar a decisão de qual dos dois que eu vou usar a resposta. Sabe? Então, a resposta dos dois vai passar por um multiplexador e esse árbitro vai ter que escolher qual dos dois tem razão. Tá? Então, eu preciso de um meta-preditor. Tá? O acesso à latência vai demorar um pouco mais, porque agora eu tenho... Tudo bem que os dois preditores, o preditor 1 e o preditor 2, podem fazer em paralelo, mas eu vou ter ainda o tempo desse árbitro, né, desse meta-preditor tomar decisão. Tá? Então, pode aumentar o tempo. Tá? E qual que é a ideia? É esse árbitro começar a aprender qual preditor vai melhor para aquele código. Então, pode ser que em um determinado trecho do código um é melhor, pode ser que para aquele código, aquele programa todo um é melhor, e para um outro código o outro é melhor. Então, faz todo sentido, né? Se eu consigo ver que para um programa um preditor é melhor que o outro, e para o outro programa o outro é melhor que o um, ora, então eu posso pensar nesse esquema, né?
Então, onde que, né, a gente vê essa proposta, né, é o Combine Branch Predictors, lá de 93 também, tá? E aqui, então, o que eles fazem eles fazem o PC endereçar uma tabela com 2-bit counters, tá? Quer dizer, desculpa, é uma tabela que tem assinaturas, 10 bits de assinatura, tá? E a assinatura, esses 10 bits, endereça a tabela de Pattern History Table. Tá? Muito bem. Por outro lado, então, olha só, eu tenho uma assinatura, né? A assinatura é a cada PC, né? Então, a gente tem aqui um PAG, né? E, do outro lado, a gente tem um histórico global que endereça a tabela de predição, nesse caminho aqui. Então, o que nós temos? É um GAG. Tá? E o que a gente vai fazer? Usar essa mesma assinatura global para prever qual dos dois tem razão. Se é o preditor 1, se é o preditor 2. Tá? Então, esse cara aqui, ele vai implementar alguma coisa com 2 bits, né, o 2-bit counter, só para decidir qual dos dois tem razão. Ou seja, se a predição melhor é local ou se a predição melhor é global. Tá? E aí ele sai com a predição aqui. Tá? Claro, alguém pode falar, professor, mas eu vou precisar de mais tabelas. Sim, ele tem um custo maior de tabelas. Tá? Ele está tendo um custo extra aqui, pelo menos dessa tabela de escolha de preditores. Tá? Agora, é bem interessante, porque tem casos onde o PAG é melhor do que o GAG, ou vice-versa. Então, ele vai poder escolher entre esse cara ou esse cara aqui. Tá? Então, por exemplo, o Alpha 21264 usa o preditor chamado Tournament Predictor, né? Que é essa ideia do Tournament Predictor. Tá? Então, olha só que interessante, né? Nós temos aqui o bimodal, que é o GAS, tem o G-share e tem o bimodal com G-share. Tá? E o que nós temos aqui? A taxa de predição, a precisão dos nossos preditores. Tá? E o que nós vemos aqui? Né? Taxa melhor, 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 melhor. Então, quando a gente faz um torneio, né, a gente está conseguindo sempre ser melhor, atingir taxas mais boas, né, de predição. Tá? Lembrando, né, lembra, na aula passada a gente falou de um caso hipotético, 1% impacta muito, né, no desempenho final do código. Legal, então vamos avançando aqui mais um pouquinho, tá, para a gente encerrar essa aula. Então, eu quero retomar agora um outro assunto que é a predição de endereços para saltos indiretos. Tá? Então, salto indireto são aqueles saltos que não são condicionais, mas que eu tenho vários alvos. Tá? E a gente falou um pouquinho na aula passada que a gente poderia usar o BTB, né, para fazer essa predição de endereços. Tá? Mas eu queria trazer algo a mais, tá, para a gente falar sobre predição de saltos indiretos. Então, assim, quando eu tenho saltos indiretos, eu preciso prever o destino, qual que é o endereço, o alvo, tá? E de verdade, né? Então, o PC, ele pode ser setado para qualquer endereço do meu código, né? Então, possivelmente, ele poderia ir para essa instrução ou poderia ir para essa instrução, ou qualquer coisa aqui no meio. Então, ele tem basicamente, sei lá, 1 bilhão, se for de 32 bits, né? Se o PC for 32 bits, eu tenho 1 bilhão de possibilidades de alvos. Tá? Então, é super difícil, né? A gente prever os saltos indiretos. Tá? Muito bem. E quando que acontece um salto indireto? Então, esse daqui é um caso da implementação de um sweet case. Tá?
Então, eu peguei um sweet case, eu compilei ele e eu fiz o disassembly do código. Tá? Eu peguei só o código relativo ao sweet case. Então, eu tenho aqui um switch que, dependendo do valor i, né, da variável i, eu vou para o caso se o i for igual a 1, i igual a 2, ou o caso padrão, quando não cai no 1 nem no 2. Tá? Ou seja, maior que 2. Tá? O código em assembly, olha só que interessante. Ele tem aqui o caso 1. Esse daqui é o caso 1. Ele tem o caso 2, sabe? E ele tem o caso default, que é o caso 5, o L5. Tá? Então, o L5 só faz o printf, né? A gente sabe, né, ó, que é o LC0, LC1, LC2, né? Caso 1, caso 2 e o caso N. Tá? E o que acontece? Acontece o seguinte, que ele vai pegar e, primeira coisa, ele verifica se o valor de i é maior que 2. Se for maior que 2, ele faz o salto para o default. Esse daqui, ó, é um jump address para o L5. L5 não vai mudar de valor. Então, esse daqui não é um salto indireto. Esse daqui é um salto direto. Então, não é sobre isso que a gente está falando aqui. O que nós estamos falando é quando ele vai para o caso 1 ou para o caso 2. O caso 1 ou o caso 2, ele faz uma verificação, e o que ele faz nessa verificação é copiar esse valor ou esse valor para dentro do registrador EAX, sabe? E aí ele faz um jump relativo ao que tiver dentro do EAX. Aqui é um salto indireto. Nota que ele não é dado por uma label, ele é dado por um registrador, o endereço do salto. Tá? Então, nesse caso, ele pode saltar tanto para o L3, tanto para o L4, nesse caso específico. Se o switch case tiver mais casos, ele poderia saltar para mais alvos. Tá? Então, é aqui a origem dos saltos indiretos. Tá? É uma das origens. Tá? Então, bom, programar com switch case é super comum, então a gente tem que resolver isso de alguma maneira. Tá? Uma forma de resolver isso é usando alguma coisa parecida com o gshare, sabe? Que a gente acabou de ver. Que o gshare não era o PC mais o histórico global, de assinatura global, e fazer um hash. O hash pode ser um XOR, bit a bit. Tá? Então, fazendo esse XOR, eu faço uma entrada numa cache de alvos, uma target cache. Então, esse daqui é um artigo de 97. Tá? Ele se baseia nessa ideia do gshare para fazer a predição de saltos indiretos. Tá? Então, o que a target cache armazena aqui? Ela armazena endereços de instruções. Tá? Então, qual a possível instrução será a próxima? Tá? Então, assim, claro, isso daqui pode ter colisões, então, eventualmente, eu posso saltar para alguma coisa que nem faz parte do meu switch case. Tá? Mas a ideia é, se eu tiver uma tabela grande o suficiente, uma função de espalhamento boa o suficiente, eu não vou ter quase colisões. Né? Essa é a teoria lá de tabelas hash. Tá? Legal. Claro, para melhorar a predição, eu poderia ainda usar o PC para desambiguar, para saber se, olha, essa entrada aqui foi gerada por esse PC mesmo ou eu estou surfando na onda de outro branch? Né? Então, eu poderia fazer isso. Maravilha. Agora, o que é legal, então, eu estou prevendo o endereço-alvo, né? Usando uma técnica de predição de alvo, de taken, not taken, né? De direção, né? Usando uma predição de direção, eu também posso, usando a técnica de predição de direção, eu posso também prever o alvo. Tá? Maravilha. Então, assim, algumas questões gerais para a gente fechando o assunto. Tá? É necessário identificar um salto antes que ele seja buscado.
Então, antes que eu busque um salto, eu já tenho que saber que ele é um salto, sabe? Por quê? Porque eu estou buscando, o PC está buscando na instruction cache, né? E no próximo ciclo, eu já tenho que ter um novo PC aqui. Eu já tenho que ter gravado qual que é o próximo PC para manter o pipeline cheio. Então, como que a gente pode fazer isso? Né? Ora, a gente pode saber que antes mesmo de ser buscado é um salto olhando a BTB. Né? Então, se não tiver a BTB, bom, aí não tem muito o que fazer. Tá? Mas na BTB a gente pode dizer que uma determinada posição de memória contém um salto. É isso que a BTB mantém. Se não tiver o BTB, bom, eu vou ter uma bolha no pipeline até que o endereço-alvo seja computado. Tá? Maravilha. Agora, a latência da predição ela é crítica, né? Então, ela precisa gerar o endereço da próxima instrução a ser buscada no próximo ciclo. E, claro, preditores mais complexos são mais lentos. Tá? Então, isso a gente tem que pensar no caminho crítico. Tá? Então, o Branch Predictor, a ideia é que ele não seja o caminho crítico do meu processador. Tá? Bom, quando eu vou escrever no PC, né, ou eu vou definir qual que é a próxima instrução a ser buscada, essa próxima instrução vai poder ser, então, o PC mais 4, pode ser o BTB target, pode ser alguma coisa que veio do Return Address Stack Target, que a gente viu a aula passada, pode ser alguma coisa que veio daquele preditor de saltos indiretos que a gente acabou de ver, tá? Ou ainda pode ser que eu acabei de ver que o salto foi mal previsto e eu estou ajustando o PC para alguma coisa que o back-end, ou seja, a etapa de execução do processador acabou de executar. Então, olha só que interessante, pode vir de várias maneiras diferentes e eu vou ter que decidir. Tá? Então, quem que vai decidir aqui? Basicamente, a BTB vai decidir. Se eu souber na BTB que o salto é um retorno, é uma instrução de return, então eu vou ter que fazer esse cara passar adiante. Se o meu salto for um salto indireto, então é esse cara que tem que passar. Se meu salto foi previsto erroneamente, então é esse cara que tem que vir. Se meu salto é incondicional, então é esse camarada que tem que vir. Se o salto for condicional, daí eu vou ter que verificar a BTB mais o preditor, o Branch Predictor. Se é taken ou not taken. Se for taken, aí ele passa adiante. Tá? Então, nota que não é um mecanismo simples, né? Mas ele é um mecanismo crucial para ganhar desempenho, tá? Para atingir arquiteturas de altíssimo desempenho. Tá? E o que nós estamos fazendo aqui? É bom a gente sempre manter a mente, né, atenta que nós estamos fazendo especulação. Tá? Nós estamos especulando qual que é a próxima instrução. Nós não temos certeza. Tá? Por isso que talvez a gente vai ter que ajustar a nossa direção, né? Porque foi visto que foi um salto mal resolvido. Tá? Beleza. Então, a predição errada é detectada quando o salto é executado, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso remover tudo que é mais jovem que o salto. Tudo. Tá? E eu preciso recuperar o estado do meu banco de registradores. Eu não posso deixar que instruções que vieram depois de um salto errado, que ela escreva no banco de registradores. Tá? Então, por exemplo, o Pentium 4 ele tem 2 bancos de registrador, é mais ou menos o banco de registrador de término, né? E o banco de registrador do front-end. Então, seria mais ou menos assim. Aqui, tudo que foi realmente executado foi dado commit. E aqui é o que está sendo feito especulativo. Então, toda vez que eu erro a predição, eu copio o correto para o especulativo. Tá? O Alpha 21264 usa checkpoint, né? Então, a gente vai falar dessas técnicas mais adiante. Tá?
que o checkpoint, então, a ideia é que eu, de tempos em tempos, eu guarde o meu banco de registradores em outro lugar, e quando eu ver que tem uma predição errada, eu corrija aquilo e volte o banco de registradores. Tá? Muito bem. Tá? Então, outros preditores que vale a pena a gente falar é o Perceptron Predictor, tá? O Enhanced Hybrid Predictor, tá? Que são o de 2001 e o de 2005. Tá? Esse do Zsnek aqui, se eu não me engano, ele é um dos melhores preditores que existem atualmente. Tá? Eu não sei se é esse ou se é um outro desse autor aqui. Tá? Esse autor, ele se especializou em Branch Predictor e ele conseguiu fazer os melhores, assim, tá? Os mais recentes. Tá? Muito bem. Então, tem outros artigos para vocês aprenderem mais sobre o Branch, tá? Outras leituras, para quem quiser saber mais, estão as leituras requeridas e as leituras recomendadas, tá? E era isso que eu tinha para hoje, pessoal.